O Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, os bons papos nos conectam. E eu trouxe aqui ela, que é uma engenheira agrimensora, tá bom? Desde 2018, né? E tem muita história para contar, até porque, segundo ela, falou que vai falar de medição de terreno e briga de vizinho. É isso que eu quero saber. Ela tá aqui para bater um papo comigo, a Carolina Brunel. Carol, que prazer receber, tudo bem? Obrigada, Mano, pela oportunidade de estar contando um pouco da área que muita gente não conhece, assim, ou até acaba conhecendo por, como se diz, ver aquele pessoal na estrada medindo, mas não sabe o que é a profissão em si, né? Não faço nem ideia o que é aquele negócio. Eu sempre tive curiosidade de olhar naquilo lá. Aquele quadrado lá, não sei como é que é o nome. Normalmente o que o pessoal mais vê que tá a pessoa ali atrás é a estação total, o nome. A estação total, isso. Que daí a gente vê por ali. Hoje em dia, utiliza-se, a maioria acaba utilizando o GPS, que normalmente, daí, como não precisa estar a pessoa junto ali, é aquele que a gente às vezes vê, parece tipo um satélitezinho, que daí às vezes acaba deixando sozinho no local e vai coletar os pontos, outra pessoa ali com outro equipamento. Como assim? Porque ele é vou tentar falar de um jeito mais leigo para o pessoal conseguir entender, porque ele fica acoplado ali o aparelho e ele vai captando o sinal e a pessoa vai coletando os pontos que precisa. Ela vai botando aquela vara? Isso. Aí o outro equipamento pode, claro, não vai deixar sozinho num lugar de movimento, porque alguém pode bater, tudo, mas não precisa estar acompanhando igual na estação total, que a gente tem que estar ali, olhando o equipamento. Tem que ter dois na estação total. Isso. Daí um fica na máquina olhando e o outro fica no local, porque daí é a reflexão, né, que dá. Que daí dá a leitura, ângulo, por causa da distância, né? Você acha que aquele pessoal não trabalha, né? Escolhendo aquele pessoal ficou o dia inteiro olhando com aquilo, né? Sem contar que muita gente acha que é radar. Eu já trabalhei na prefeitura, ia nas escolas, as crianças achavam que era câmera, a gente tava fazendo reportagem. Então... Tem de tudo um pouco. A gente até tirava sarro disso. Tá bom, eu quero saber o seguinte, você falou que trabalha com regularização de imóveis, é isso? É o seu principal. Isso. Quando você fala de regularização de imóveis, a primeira coisa que me vem é terreno errado e vizinho tomando conta do que não é do outro. Isso. Tem bastante. É assim que acontece mesmo? Tem. Principalmente área rural. Que ninguém sabe onde começa e termina nada. Isso, né? Porque assim, desde 2004 saiu uma lei para que pegou mais firme, no caso, na regularização dos imóveis, né? Então, para dar um exemplo, eu tenho eu tenho um sítio lá no Morro Estevão, e pela minha matrícula, que tem muita gente que acha que é escritura, mas na verdade é a matrícula, que é ali o registro do imóvel, ela só diz que eu tenho 10 mil metros quadrados, norte com fulano de tal, sul com Beltrano, leste com a estrada e o outro fundo com... Um rio. Às vezes tem casos que com travessão de terras de fulano de tal. Assim, tá bem precária a descrição. Então, a partir de 2004, quando a gente vai... eu fiz o inventário, eu fiz uma venda, alguma coisa que eu vou ter alguma alteração ali naquela minha matrícula, eu tenho que fazer a inserção de medidas, porque eu tenho que dizer, o norte com o fulano de tal tem tantos metros, o sul, todas essas informações tem que estar as coordenadas, tudo direitinho. Então, eu acredito que a partir dessa época meio que deu um boom. 2004, você falou? 2004, meio que deu um boom ali na parte da regularização, cada vez mais. Porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, como eu falei, qualquer averbação que eu preciso, eu tenho que estar com o meu terreno tudo certinho. Até porque muitas vezes eu quero vender um pedaço do meu terreno. Só que como eu não tenho o tamanho certinho do que eu tinha para poder vender, não tem como eu só fazer a venda daquele pedaço. O cartório precisa regularizar o todo para saber se aquele pedaço que eu tô vendendo, o restante que vai ficar, tá tudo certinho, se dá tamanho, se não dá. Isso, Então... Carol, eu lembro de uma história, meu nono Pedro contava que lá em Sara, não me lembro qual foi o bairro, foi o 1º de maio, não me lembro. Falou que eles estavam com um problema gigantesco de se acertar. Tava querendo se matar tudo, vizinho, e o cartório não dava jeito, aí falaram assim, olha, quem lembra dessa história, quem ajudou a meio que dividir isso aí foi o seu Pedro em 1950. Aí chamaram o meu nono, o nono conta, disse que ele foi contar passo. Ele disse, não, aqui conta 1000 passos, tem uma pedra, aí de lá conta 2000, tem uma árvore, e eles riram assim, isso não vai ser verdade. E começaram a seguir o mapa do que foi dito. E tava lá pedra, tava lá árvore, tava lá, sabe assim? E por ali eles deram o nono conta que deu uma apaziguada, e ali eles conseguiram começar a se organizar.
num dos bairros de Sarão. Não me lembro qual foi na época agora. Muitos casos a gente vai com o proprietário do terreno, ele fala assim, ó, a minha extrema é nesse pé de árvore. E realmente a gente vai fazer todo o levantamento e cruzar informações, porque daí não é só o levantamento em si, a gente pega a matrícula dos confrontantes, se algum dos confrontantes tem mapa, a gente vai juntando todas essas informações e realmente dá ali naquela árvore que ele estava dizendo. Então... É que antigamente não tinha isso, tinha que pegar na corda, né? Era corda na corda e às vezes cortava um bambu de 1 metro e só ia girando pra ir medindo, ia passando todo aquele trabalho. Caraca, era assim mesmo? Tinha gente que fazia. Caraca. Com corda era o principal, assim, o meu pai sempre comenta, era tudo na corda que eles mediam. Então, a gente passa bastante trabalho assim com terreno rural, principalmente, né, que daí... como tem uma extensão de terra maior, daí acaba tendo essa briga entre vizinhos. Terreno urbano nem tanto, porque os loteamentos que foram saindo já são padrão, já tem as medidas tudo certinho, o pessoal hoje em dia cuida mais. Então, normalmente esses casos a gente vê mais em terreno rural. Tá, mas você já viu briga pra dar morte já? Não, mas assim, meio que a gente teve que fazer um meio de campo ali, dar uma apaziguada. Tá, mas você às vezes não sai de bandida da história? Porque você vai prejudicar um dos dois lados. Normalmente assim, a pessoa que contratou já meio assim, ele tá te pagando mais pra te roubar a terra minha, aquele assunto. A gente já escutei bastante disso, e tanto como autônoma, quando na época que trabalhava assim nas empresas, já escutei bastante. O fato de ser mulher, não ouviu muita besteira de machão? Até que não, assim. Eu trabalhei 2 anos na prefeitura, que tinha bastante pessoal ali do pátio de máquinas, coisa. Nunca ninguém, nunca, não. E tanto, eu não sei se é porque quando eu nunca ia sozinha, ia com os engenheiros ali da prefeitura, então... eles sempre, eu acho que é porque eles estavam comigo, o pessoal sempre, assim... Sempre brincadeirinha, sempre tem, assim... Mas nunca também aquela coisa, entrava no ouvido e saía no outro, nunca dei confiança, então nunca ninguém... Assim, de boa, assim? Sempre bem tranquilo, Tá, qual é a coisa mais complexa? Você falou que ia lidar com isso, mas tem algum terreno que não dá pra arrumar ou não existe isso? Não digo que não dá, a gente vai passar bastante trabalho, assim. O que é bastante trabalho? É porque, como eu te falei, além do levantamento, a gente tem que cruzar essas outras informações. Então tem casos assim, como eu te falei, tá a descrição muito precária, e daí tu pega dos vizinhos, também tá muito precário, e daí tu vai tentar buscar informações no cartório, não tem mapa, não tem nada, então tem que ir fuçando. Daí a gente vai pegando as matrículas cada vez mais antigas, teve caso de pegar matrícula de 1940, 1936, Nossa, que tinha uma que dizia bem assim, andando a cavalo, não sei quantos passos, meio que tipo passos do cavalo para chegar no fim do terreno, uma descrição bem nesse sentido, assim. Tá. Então, eu acredito que esse é o trabalho mais em si, mas é um quebra-cabeça, assim, tem que ir cruzando informações e para chegar o mais perto possível do que é o correto. Carol, mas sabe uma coisa que eu falo? Ter a tua terra certa, organizada, é a coisa mais barata do mundo, para te não te incomodar. Não, e além da valorização que o imóvel também traz, né? Porque se tu tem um imóvel todo certinho, até para casos, eu quero fazer um financiamento, tem que estar todo regularizado. Tá. Tem gente que até no comprar, tem gente que não se importa, mas tem gente que já quando quer comprar, já quer que esteja tudo correto para poder comprar. Mas olha aqui, tu consegue me explicar a diferença, por exemplo, de escritura, matrícula, averbação, sabe assim, são coisas bem diferentes uma coisa da outra. E aí você vai no cartório, você tem 1 milhão dessas informações. Sim. Agora você tem que averbar, agora você não tem que, sabe, cada coisa vai do começo para quem tá ouvindo. Tá. A escritura é o que muita gente confunde com a matrícula, que diz assim, eu tenho a escritura do terreno, né? Que na verdade, a escritura é um documento que a gente faz no tabelionato. Digamos assim, selecionar na compra e venda. Eu comprei um imóvel e fiz a escritura dele, que é toda aquela documentação que ali o tabelionato redige, foi venda por tantos, pega a documentação deles, tudo. Aquilo ali é um documento que, como se fosse que tu tivesse, citar um exemplo, como se tivesse só a posse ali do imóvel, mas tu não tem o registro dele. Então, por isso é preciso levar para o registro de imóveis, que a gente vai registrar essa escritura. Não, realmente, esse imóvel com essa escritura é do mano, tal, ele tá registrando no imóvel dele. Esse documento do registro é a matrícula, que tem todas as informações do terreno. A escritura é um contrato.
É como se fosse um contrato, só que daí redigindo, tabelionato, tudo. E a matrícula é o documento que tem todas as informações do terreno. Terreno de tantos, confronta com tantos. Aí é como se fosse a história do terreno, que daí nas averbações diz, já vendeu pro fulano, já passou por 10 donos, teve um inventário, teve uma doação, aqui teve uma alienação que ele já financiou com o banco e já pagou. Tá bom, o que é uma averbação? Vai lá. Averbar significa, tipo, como é que eu posso dizer? E inserindo essas informações... Cada vez que o terreno sofreu alguma coisa, ele é averbado, é isso? Tem até averbações simples. No caso, eu comprei esse imóvel, eu era solteira. Tá com o meu nome de solteira. Porém eu casei, eu quero averbar que eu tô casada. É uma averbação simples. Até todo esse trabalho de documentação eu também auxilio. Porque muitas vezes, até tive auxiliando um senhor agora... que era um senhor mais de idade, ele precisava passar o imóvel para os filhos, não precisou essa parte de medição, porque já estava tudo regularizadinho, e ele chegou lá no tabelionato para fazer uma escritura de doação, pedir uma lista de documentos. Ele já mais debilitado, olhava, não entendia nada, né? Já também não tinha tempo e nem, assim, disponibilidade de estar correndo, que já tinha mais idade, não entendia. E hoje em dia as certidões em 30 dias vencem, então às vezes... O que acontece com muita gente? Eu levo lá no tabelionato uma certidão. Faltou outra. Eu demoro um pouquinho pra pegar. Quando eu pego, a outra lá já venceu. Caraca. Então, ele me procurou pra estar auxiliando nisso também. Que eu acabo auxiliando também nessas averbações, auxílio de documento nessas escrituras. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela. A Carolina Brunel tá mais tranquila já? Tá. Agora já passou. Já passou nervosismo. Tava nervosa. Agora já passou. Já volto aqui no Manos Radio Show. Tem uma música do Skank, né? Que fala sobre isso. Fazendo cerca na Fazenda do Rosário. Tu nunca ouviu essa música? Carol, pelo amor de Deus, você nunca ouviu essa música? É uma briga de terra. É uma briga de terra. A música é uma briga de terra. Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos. O Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. E hoje a engenharia de agrimensura, isso, Fernando Schocker, de agrimensura, isso aí. Obrigado, mano. Obrigado. Isso aí, agrimensura. Agrimensura. Sabe o que faz agrimensura? Eu sei, porque a palavra diz, né? Agrimensura é mensurar terras, né? Isso mesmo? Acertou? O acre, que é aquela medida de terra, e mensura, que é... Qual é o tamanho de um acre? Aí depende, mano. O nosso acre aqui, ele tem aí um tamanho que cabe mais ou menos pouco mais de 1 milhão de pessoas. Ô, Carol, como é que se mede terra, vai? Hectare, acre. Isso, aqui na região é hectare, mas normalmente a pessoa fala hectares, mas a gente utiliza metros quadrados. Hectare é 100%, é isso? Ou não? É 1.000 metros quadrados? 10 mil. Um hectare é 10 mil metros quadrados? Isso. 1.000 metros quadrados é o quê? Não tem essa medida? Não, daí seria 1.000 metros quadrados, né? Tá. Um hectare, então isso, 10 mil metros quadrados. Isso, para documento a gente usa metros quadrados, daí... A gente só faz essa mensuração assim. Um terreno redondo, como é que mede? Pois é. Se o terreno fica numa curva, numa esquina. Não, aí só faz a medição e daí, porque daí a gente vai medir e daí, no caso, pega todos os pontos, né? Ali que dão o limite do imóvel e daí pelo próprio computador ele já vai dar a medida. Carol, diferente se é redondo. Não tem física pra ele que não Carolina, vocês são aqueles caras que ficam com um binoclinho, né? Com aquele aparelhinho que fica em cima do outro. Eu também sempre quis ver o que tem lá dentro. Eu acho legal que é a única engenharia que a gente vê na rua, né? Engenheiro normalmente trabalha no ar-condicionado e tal. Olha que eu tô vendo aqui a grade. Eles se estudam, vai lá. Cálculo, física, desenho técnico. Tô vendo aqui programação de computadores, probabilidade estatística. Eu também tenho probabilidade estatística. Agrimensura, topografia, geodésia. O que é geodésia? De falar de forma bem simples, seria, no caso, como é que eu posso dizer? Tipo, a curvatura do terreno. Toda aquela curvatura. Isso é geodésia? Geodésia. Já aprendi mais um. Georreferenciamento, bonita essa palavra, né? Isso GPS. É GPS, é isso. GPS. Tem ali as coordenadas. Geoprocessamento. Calcular a rota no Waze. É isso aí? É ali o processamento dos dados que é coletado e... Tem desenho topográfico. Isso. Que deu o tamanho do terreno, altura, essas coisas, é isso? Isso, daí a parte até pra noção ali da fazer as plantas em si, né? O desenho topográfico, que daí é o que a gente coleta em campo e depois vai ter que fazer a planta ali do imóvel, daí todas as informações necessárias. Tem sensor. Trabalha com agricultura também? Faz planta?
Não, daí parte de agricultura não, é só parte de imóveis. Não vai nada. Ele tá aqui só pra estragar a entrevista. Não, vocês têm noção de geologia, assim, de entender aspectos de mineral do solo, essas paradas? Tem, né? Até a gente teve matéria, assim, daí tem gente que se aprofunda. Tipo elemento de composição de solo, tá? A gente teve a matéria, porque tem... as camadas. Isso aí eu acho massa. Porque até tem engenheiros que daí trabalham, querendo ou não, debaixo de mina, até pra poder saber onde seguir o túnel, tudo. Daí eu acredito que utilizem um pouco mais. Eu, no momento, assim, nunca utilizei, né? Então, mas tem aquela noção lá na faculdade. Isso. É conforme a área que depois cada um segue ali depois de formado, né? Eu também tive bastante coisa na faculdade que eu não... Todo mundo. Eu acho que eu descartei uns 4 anos e meio. Tá, mas é uma faculdade de 4 anos, é isso? Isso, 4 anos. Uma graduação de 4 anos. 5 anos. 5 anos. As engenharias são 5 anos. Caraca, mas por que demora tanto? É tão complexo assim? Isso é só pra vocês ficarem olhando aquele negócio lá pra medir? O GPS. Olha aqui. O negócio dele se resume a usar o binóculos e o GPS. O GPS faz tudo hoje. Pra que 5 anos estudar, Choque? Hoje em dia eu pego até do Google essa informação. deve ter o software aí que faz uma pergunta. Mede o terreno ali no de Criciúma medido no Google. Mede o terreno ali no Maps. Mais ou menos. É isso aqui. Mas tem muita gente que pensa assim, Carol. Tem que pensa que o trabalho de você é só olhar pra fotinha. Vocês estão ligados que o IPTU de Criciúma começaram a usar esse negócio do Maps e derrubou uma galera, né? Gente que dizia que não tinha avisado que construiu piscina em casa. Aí o Maps pegou, amigo, essa piscina que não tenho. Essa foto aqui que eu tenho de cima da tua casa é o quê? Não é, né? Depois passou um drone em cima da casa do cara. Eles estão usando muito drone agora, já vi. Então, é muito parte drone. Também. Eu até num dos levantamentos que eu fiz, não para medição em si, mas mais para como se fosse bater foto aérea mesmo, para tu ter uma noção, porque às vezes para te ver o alinhamento certinho do imóvel, não realmente que tem uma cerca, não, a foto tá batendo com os pontos coletados, então é mais para dar um norte assim para auxiliar ali no desenho da planta. Só que faz muito isso o nosso querido Renato Canarim. Ele faz muito trabalho com drone, cara. Renato Canarim. Nosso Renato Canarim faz muito trabalho com drone, inclusive para algumas corretoras, para venda de imóveis. Ele faz filmagens pra galera. Isso aí é novidade para mim. Eu já usei, o serviço dele. Por isso que tu tem essa informação. Já usei. Eu tenho 2 amigos que são engenheiro agrimensor também. Eu não sei qual é o plural de engenheiro agrimensor. Agrimensores? Muito obrigado. E eles sempre, uma vez eles tentaram me explicar essa treta do drone, eu até hoje não entendi. Tá, tu explicou o quê? Que o drone sobe e filma? Não, é que o drone deles tem um software, sei lá, que mapeia, que calcula. Especial, não é aquele comum. Nossa, só de O drone dele é um carrinho de mão. É um drone maiorzinho. Assim. Tá uma parada grande, assim, não é uma... Daí tem gente que utiliza na captação dos pontos mesmo, tem gente que, como eu falei ali antes, só para auxiliar na hora de estar desenhando, aí tem... Tem de tudo. Tá, Carol, o pessoal te encontra onde? Tem Instagram? Isso, é Castanhete Engenharia. Castanhete Engenharia. Isso. Fácil. Bem fácil. Ou Engie, Carol Castanhete, que é o meu pessoal. Teu Castanhete como é que é? NHETTI. Já complicou, né? Não, Castanhete quase do jeito certo. Quase do jeito certo. Eu não gosto, seria com um T só, pra não dificultar, né? Aquelas coisas. Aqueles castanhete com GN é que complica. Né? Castagnete. Que tu não sabe se é castagnete, tu nunca fala. Como é que fala? Castagnete. Carol, obrigado pela presença. Obrigado também. Lembrando o que você faz? Você ajuda a resolver problemas. Isso. É isso que você faz. A bronca. Você tem bucha no terreno, você vai chamar a Carol. Briga com o vizinho, chama a Carol que ela resolve. Não, ela não resolve, é a polícia, né? Ela vai. Ela liga pro 190, ela te ajuda a descer aí também. Obrigado, Fernando Choque. Então hoje tem transtornados? Hoje tem transtornados comigo na mesa, hein? Ah, é? Muita gente perguntou aí, porque eu não tava na sexta-feira, muita gente preocupada. Tô de volta, tá, bom, pessoal? Então, obrigado. Não esqueça de uma coisa. Somos todos agrimensores. Não somos. Quase todos. Tá bom.